Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa continuação nessa imersão dentro das noções de direito constitucional. A gente até agora já fez um super progresso, né? Passamos por alguns temas muito fundamentais para a gente conseguir compreender esses novos desdobramentos sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Então a gente vai acabar reaproveitando alguns conceitos dos quais a gente já conversou, a gente já estudou, para trazer mais fluidez para esse nosso estudo. Então, vamos lá. O que são essas situações de defesa do Estado, tá? A defesa do Estado, ela se dá com base em algumas questões circunstanciais em que é percebida a necessidade do Estado se defender. Então, não é uma coisa corriqueira que acontece quase sempre, muito pelo contrário, é muito raro a gente entrar em estado de defesa. Tá? E a gente vai ver direitinho quais são as situações e quais são os requisitos para que essa ordem seja instaurada. Então vamos lá. Estado de defesa, intervenção federal e estado de sítio são situações excepcionais. Por que são situações excepcionais? Porque elas demandam que esteja acontecendo alguma coisa muito grave dentro da nossa ordem jurídica interna. Tá? Então é uma reação do Estado, um mecanismo de defesa propriamente dito, para conter algumas desordens que vão acontecendo dentro do nosso ordenamento jurídico. Esse é um tipo de situação excepcional onde a Constituição não pode ser emendada. Ou seja, a gente já conversou até hoje que todos os nossos direitos fundamentais, eles estão numa crescente, né? A gente vem da historicidade e também da demanda social, da necessidade social, porque conforme a nossa sociedade evolui, novas demandas são percebidas, logo nós precisamos que essa ordem jurídico-constitucional se adeque, se adapte a essas novidades que nós vemos acontecendo, né? O caminhar da nossa sociedade. Porém, quando nós estamos falando de um estado de defesa, a Constituição não pode ser emendada. Ou seja, todas as garantias constitucionais, elas precisam ser preservadas. A gente não consegue alterar o texto legal da Constituição, nem para modificar o que nela já consta, nem para inserir. Então, todo e qualquer tipo de emenda constitucional fica suspensa, fica proibida pelo período que durar essa defesa, né? Esse estado de defesa. Então vamos começar a entrar diretamente no tópico sobre como se manifestam, quais são as possibilidades desses estados de defesa, o que isso significa, como se dá essa questão de assegurar a ordem democrática, de assegurar a ordem jurídica no nosso âmbito interno. A primeira possibilidade que nós temos é o estado de defesa propriamente dito, tá? Com previsão constitucional, é decretado pelo presidente da República. Então, o que acontece? O presidente da República vai perceber uma necessidade e, com base nessa necessidade, ele vai decretar estado de defesa para assegurar a estrutura jurídico-normativa, a segurança do Estado em si. E logo em seguida, isso é submetido ao Congresso Nacional, tá? Coloquei aqui um aporte bem importante. Essa é uma das distinções mais cobradas nas provas, porque o estado de sítio sempre vai depender da prévia manifestação do Congresso. Então aqui, quando a gente fala em estado de defesa, o presidente primeiro vai decretar e depois vai submeter. Não é uma coisa prévia. Primeiro vem o decreto, depois a submissão, quando nós falamos em estado de defesa, tá? Macetinho bem bobo, mas que se ajudar uma pessoa já tô feliz.
estado de defesa. D começa com D de depois. Primeiro decreta, depois que vai ser submetido ao Congresso Nacional. A finalidade do estado de defesa é preservar ou restabelecer em locais que já sejam previamente determinados, quando da instauração pelo presidente da República, a ordem pública ou a paz social que estão sofrendo uma ameaça naquele momento, seja por uma grave instabilidade institucional ou seja por uma calamidade pública da natureza. Então, um Estado, ele entra em defesa ou quando a sua ordem social ela está sendo muito posta à prova por rebeliões, por algum tipo de conflito, por uma instabilidade do Estado, que às vezes pode acontecer, ou também por uma desordem da natureza. Então, a gente tem, por exemplo, uma chuva, um alagamento, um deslizamento de terra, uma coisa assim muito grandiosa que acaba colocando em risco a ordem naquele lugar, a paz e principalmente a segurança das pessoas. Então, nesse caso, o presidente pode manifestar, ele pode decretar o estado de defesa. É o que acontece em casos de terremoto, em casos de tsunami e todos esses desastres naturais que às vezes a gente tem notícias que acabam acometendo aí, né, alguns países, alguns estados do mundo. O prazo é determinado. Então, o que acontece? São 30 dias prorrogados por mais 30, tá? Por que é preciso ter um prazo quando esse tipo de situação acontece? Lembra que aqui a gente conversou sobre a possibilidade de não haver emendas que acabem modificando o texto constitucional, nem para modificar o que ele já traz e nem para inserir. Então, por conta disso, nós não podemos colocar um prazo completamente indeterminado no estado de defesa. Ele tem que ter uma duração pré-estabelecida, tanto para iniciar quanto para finalizar, tá? Esse prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogados por mais 30. Então, o prazo máximo de um estado de defesa, tá? Que é declarado pelo presidente da República depois submetido ao Congresso, em casos de ordem e paz social violadas ou de grandes catástrofes ambientais, é de no máximo 60 dias, 30 prorrogados por mais 30, tá? Acontecem restrições de direitos quando nós estamos falando de um estado de defesa, quando nós estamos falando da defesa do Estado propriamente dita. Lembrando que essas restrições aqui, elas não são vedações, ou seja, os direitos eles passam por esse crivo redutivo com o intuito de que se consiga acautelar novamente, né, as pessoas, a ordem social, a segurança, o bem-estar e tudo que é preciso para que a gente tenha um ambiente juridicamente, socialmente equilibrado e saudável. Quais são as restrições de direito que o nosso texto constitucional traz em caso de estado de defesa? Letra A. Reunião, ainda que exercida no seio das associações. Então, o direito de reunião, reunião partidária, reunião sindical, reunião de partido político, todo tipo de reunião de grupos sociais não pode ser proibido, mas ele pode ser restringido, beleza? Porque vamos lá, pensem comigo. Se a gente está falando aqui de um momento de instabilidade social, onde, por exemplo, estão acontecendo brigas entre facções, entre gangues, coisas nesse sentido, nós estamos passando por um período muito complexo onde a segurança nacional e a segurança das pessoas se encontra ameaçada. Vocês concordam comigo? Então, essas reuniões, elas são controladas, né? Elas são reduzidas pelo Estado justamente para conseguir acautelar, para conseguir garantir que essa segurança continue existindo dentro da seara ali
da jurisdição do Estado, beleza? Sigilo de correspondência, sigilo de correspondência. Vamos lá, você recebe uma carta na sua casa, a correspondência é inviolável, se ela não está endereçada para o seu nome, você não pode abrir, nem que seja uma conta de água ali, uma fatura, né, da internet, você não pode abrir, teoricamente, por conta do sigilo de correspondência. Esse sigilo de correspondência pode ser restringido da mesma forma e pela mesma razão do direito à reunião. Quando a gente tem uma ordem social ameaçada, é possível que correspondências ali suspeitas sejam interceptadas para garantir que não aconteça uma coisa pior, uma catástrofe pior, beleza? Sigilo de comunicação telegráfica. Eu acho que ninguém mais usa telégrafo, né? Mas aqui em 88 ainda era bastante usado. E telefônica. Então, a quebra do sigilo telefônico se dá pela mesma justificativa da correspondência e também das reuniões. É para conseguir interceptar alguma informação que possa pôr ainda mais em risco essa segurança do Estado. Beleza? Nós temos a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos recorrentes. O que acontece nesse caso? Quando acontece, por exemplo, uma enchente, um desastre ambiental e muitas pessoas ficam desabrigadas, abrem-se espaços dentro de bens públicos, como, por exemplo, escolas públicas, estádios, infraestrutura em geral que pertence à União, né? Então, acontece essa abertura para resguardar essas pessoas, lembrando que isso é temporário. Ou seja, quando cessar a calamidade, quando cessar o estado de defesa, aquele bem volta a cumprir a sua função originária. Então, se for uma escola, volta a ter aula e assim sucessivamente. Prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Então, o que acontece? As pessoas que são presas nesse período especificamente não podem ser por prazo superior a 10 dias, justamente para a gente garantir que não aconteçam violações aos direitos fundamentais desse preso, violações à dignidade da pessoa humana, salvo em casos excepcionais onde o judiciário autorize. Então, aqui a gente já não vê também uma questão arbitrária do Estado, porque existe uma conversa, uma comunicação entre os poderes até que eles cheguem em comum harmonia em relação a essa decisão de talvez majorar esse período de 10 dias, tá? Também é vedada a incomunicabilidade do preso, ou seja, o preso dentro do estado de defesa não pode ficar incomunicável. Ele tem o direito de saber o porquê ele foi preso, o que está acontecendo, ele tem o direito de conversar com seus familiares, com seu advogado, se for o caso. Então você não pode deixar o preso incomunicável, tá? Ele pode sim e deve receber informações sobre tudo o que está acontecendo e se comunicar com quem ele achar que seja pertinente ali naquele momento, dentro dos seus direitos. Tanto na decretação quanto na prorrogação, a remessa ao legislativo se dá no prazo de 24 horas. Então, o que acontece? A gente viu que no estado de defesa, primeiro o presidente vai decretar e depois vai remeter ao Congresso, certo? O prazo para isso é de 24 horas. Ah, Lari, excedeu os 30 dias e não resolveu o problema, precisa de mais 30. Também tem 24 horas para remeter ao Congresso, certo? Vamos lá. Se o Congresso estiver em recesso, haverá uma reunião extraordinária no prazo de 5 dias. Então, a gente tem 24 horas quando o Congresso não está em recesso. Se ele estiver em recesso, ele tem 5 dias para discutir em relação à solicitação de prorrogação ou decretação de estado de defesa. O controle feito pelo Congresso sobre o decreto acontece no prazo de 10 dias contados do recebimento, devendo continuar o seu funcionamento enquanto vigorar o estado de defesa, tá? Então, o que acontece? O Congresso Nacional não pode ser fechado
durante o estado de defesa. Por que é assim, né? Para evitar que a gente passe novamente por um período ditatorial. Então, o Congresso, sendo a voz do povo, sendo o poder do povo, como a gente já conversou em aulas anteriores, ele precisa ser ouvido. Então, ele deverá estar vigente sempre, mesmo que decretado o estado de defesa, ok? Todo mundo comigo? Sobre prazos, tá? Esse controle deve ser feito no prazo de 10 dias contados do recebimento. Então foi lá o presidente e ele, por exemplo, instaurou, né? Ou ele prorrogou e o Congresso recebeu, contados do dia do recebimento, ele tem 10 dias para discutir e se manifestar sobre isso. Se o Congresso for contrário ao decreto de estado de defesa, esse vai cessar imediatamente. Ah, é o decreto inicial, ainda não tem estado de defesa. Se o Congresso for contra, nem vai ter. Se tem pelo período de 30 dias e o presidente requereu a dilação desse prazo e o Congresso se manifestou contra, acabou o estado de defesa, beleza? O Congresso tem a nossa voz. Então, ele precisa ser respeitado absolutamente dentro desses casos e é por conta disso que ele não pode ser fechado. A pergunta que não quer calar é: e depois desses 60 dias de estado de defesa, se não resolver o problema, o que a gente vai fazer? Se é improrrogável, né? Eu tenho 30, não resolvi, mais 30 não resolvi, o que eu faço depois? Se o estado de defesa não der conta de restaurar a paz, a ordem social, ou dar conta, né, de dissolver as calamidades por eventos da natureza, nós temos o chamado estado de sítio. Então imaginem uma escadinha, tá? O estado de defesa é o primeiro degrau dessa escadinha. Se não resolveu, vamos para o próximo, que é o estado de sítio. Quando o presidente vai instaurar estado de sítio, ele não pode fazer isso conforme a sua livre vontade, a sua livre manifestação. Ele precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Lembra que quando a gente estava conversando sobre as funções do Poder Legislativo, a gente falou sobre o Conselho da República? Então, é nesse caso em que a nossa voz, teoricamente, é ouvida também. Tá? Então, o presidente precisa resolver essa questão em conjunto com o Conselho da República e o de Defesa Nacional. O estado de sítio só pode ser decretado após autorização do Congresso Nacional. Então, enquanto o estado de defesa, primeiro o presidente decreta e depois ele vai conversar com o Congresso, aqui é o contrário. Ele precisa primeiro conversar com o Congresso para depois decretar. Beleza? Todo mundo comigo? Há duas hipóteses que autorizam o uso dessa medida extrema. Então, quais são as possibilidades em que a gente consegue declarar estado de sítio dentro do Estado brasileiro? A primeira, comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Então, é o que eu comentei com vocês. A gente subiu o primeiro degrauzinho da escada, que é o estado de defesa, e não resolveu? Sobe o próximo. Comprova que não resolveu e sobe o próximo. E a segunda é a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, se a gente está em guerra declarada ou se nós começamos a ter uma invasão armada estrangeira, uma guerra aqui no Brasil, cabe decretação de estado de sítio. Continuando a nossa conversa, né? Prazos. Na hipótese do inciso primeiro, qual que era o inciso primeiro? Era sobre a ineficácia do estado de defesa, beleza? 30 dias prorrogáveis conforme a necessidade, porém as prorrogações não podem exceder prazos de 30. Então, por exemplo, a gente teve uma catástrofe ambiental, foi declarado o estado de defesa por 30 dias. Não resolveu. Prorrogou por mais 30. Não resolveu. Declarou o estado de sítio. Qual que é o prazo?
30 dias, não resolveu. Mais 30, não resolveu. Mais 30, não resolveu. Até que o período seja resolvido. Até que a gente consiga solucionar esse problema que afeta a ordem, a paz e a segurança das pessoas. Então, ele pode ser renovado inúmeras vezes, desde que sempre por 30 dias. Beleza? Todo mundo comigo? Pode ser 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30? Pode. Pode ser 30 mais 60 mais 90? Não pode. Sempre em períodos de 30 dias até que a gente consiga resolver de fato esse problema. Na hipótese do inciso 2, qual era o inciso 2? Era a invasão armada estrangeira ou declaração de estado de guerra. Todo mundo comigo? Aí não há prazo estipulado. Porque vamos lá, se está acontecendo uma guerra, se está acontecendo uma invasão armada dentro do nosso país, a guerra tem dia para acabar e dia para terminar? Não. Pode ser que dure um mês, pode ser que dure um ano, pode ser que dure 10, não sei, depende do conflito que a gente está falando. Então, por conta disso, quando nós estamos falando de situação de guerra, não existe prazo estipulado para cessar o estado de sítio. Beleza? Todo mundo comigo? O Congresso Nacional obrigatoriamente funcionará durante todo o estado de sítio. Então vamos lá, se no estado de defesa o Congresso Nacional já funcionava, primeiro por ser a representação da nossa voz e segundo para trazer essa nossa segurança jurídica, para evitar que a gente sofra um golpe militar novamente, imagina então durante o estado de sítio, onde as situações são inúmeras vezes mais complexas, mais delicadas e nós estamos muito mais vulneráveis. Então é imprescindível que o Congresso esteja ativo, esteja funcionando para fiscalizar o que precisa ser fiscalizado e assegurar que de fato as garantias, os nossos direitos, ainda que passem por algumas reduções, continuem sendo mantidos. Beleza? Se o estado de sítio for decretado nas hipóteses de comoção grave ou ineficácia do estado de defesa, algumas alterações aos nossos direitos fundamentais são permitidas, como, por exemplo, obrigação de permanecer em localidade determinada. Pode ser que eu não possa sair da minha cidade, então meu direito de ir e vir fica limitado, certo? Mas não é necessariamente uma afronta individual, para mim, Larissa, que não posso mais vir gravar a aula do cursinho. É por uma causa maior, Existe uma razão para que esse direito de locomoção seja reduzido. Então, é possível que você precise permanecer em uma localidade determinada e tenha reduzido o seu direito de ir e vir. Outra questão. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. As pessoas que são condenadas por crimes comuns acabam indo para os presídios, para os prédios públicos que têm esse fim de receber essas pessoas. Quando a gente está falando de estado de sítio, é possível que essas pessoas sejam alocadas em prédios não convencionais, ou seja, que não têm essa finalidade específica, que existem para outras coisas. Restrição, nunca supressão. Lembrando lá da primeira conversa que a gente teve no nosso primeiro encontro sobre o núcleo dos direitos fundamentais. Ele pode ser reduzido, mas nunca num ponto em que atinja o núcleo e aquele direito deixe de existir. Então aqui a gente tem uma restrição, mas não uma supressão, para evitar que esse núcleo do direito fundamental seja atingido. Teoria do limite, lembram disso? Então vamos lá, restrição aos direitos de inviolabilidade de correspondências. Correspondências passam a ser possivelmente violadas por conta da segurança do Estado, se elas são suspeitas e se existe uma necessidade do Estado de, por alguma razão, conhecer o conteúdo que permeia aquela correspondência. Sigilo das comunicações, mesma lógica da correspondência, beleza?
prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Aqui a gente tem o que eu acredito que não poderia ser chamado de censura, porque os conteúdos continuam sendo livremente publicados, digamos assim, mas o acesso às informações, o direito à informação, tanto da imprensa quanto das pessoas que recebem a informação pela disseminação da imprensa, pode ser restrito. Porque dependendo da operação, dependendo da circunstância, né, que está acontecendo ali dentro daquele estado, você difundir uma informação para as pessoas pode ser lesivo para alguma operação ou para alguma coisa que acabe colocando em risco a segurança do estado e das pessoas. Então, por conta disso, a gente fala em restrição. Difusão de pronunciamento de parlamentares nas casas legislativas não pode ser restringida. Ou seja, assim como o Congresso Nacional não pode fechar, os parlamentares continuam tendo seu direito de manifestar e de divulgar as informações ali dentro entre si, de realizar os seus debates, por serem, repito, reitero inúmeras vezes, os nossos representantes. Beleza? Suspensão da liberdade de reunião, pelas mesmas razões que a gente já conversou, né? Buscando sempre essa segurança. Busca e apreensão em domicílio, ou seja, em tempos normais e em tempos de estado de defesa, eu tenho o direito da minha inviolabilidade domiciliar. A minha casa só pode ser violada, vistoriada, se eu tiver um mandato que permita à autoridade realizar esse feito. Se nós estamos falando de estado de sítio, a busca e apreensão em domicílio passa a ser flexibilizada. Mas lembrando que tudo isso, que às vezes pode soar como se fosse um abuso quando a gente pensa na nossa realidade normal, é porque nós estamos falando em tempos extremamente complexos, de segurança jurídica instável, de segurança pública instável e onde a vida das pessoas está correndo risco. Então, quando a gente coloca numa balancinha imaginária, de um lado a vida e do outro lado a inviolabilidade, o nosso sigilo, é claro que a vida pesa muito mais. Então é pautado nessa ponderação que essas flexibilizações, que essas restrições acontecem, tá? Intervenção das empresas de serviços públicos e requisição de bens. Então, terminamos essa questão de proteção do Estado, tá? Lembrando que a gente tem essa questão do estado de defesa, do estado de sítio, como parte do que se trata de segurança nacional, beleza? Nós continuamos na nossa próxima aula conversando sobre a proteção das instituições democráticas, sobre quais são os órgãos que têm essa atribuição constitucional e o que o texto constitucional vai falar para a gente sobre a competência de cada um dos órgãos que fala sobre o nosso poder público. Eu espero que vocês estejam comigo, desejo ótimos estudos e nos vemos em breve.